Estamos aqui para darmos início a mais uma aula. Hoje, dia 14/5/2020, o nosso tema é sustentabilidade. Peguem o livro de vocês, abram lá na página 272, no livro 3, que vai até a página 274. Você aí em casa sabe o que é sustentabilidade? Muitos praticam a sustentabilidade, né? Então vamos definir na prática o que é uma sustentabilidade? Vamos lá? A sustentabilidade não é nada mais, nada menos do que você já faz no seu dia a dia. Manter o ambiente sempre limpo, cuidando sempre da vegetação, não poluindo, não desmatando, sempre ajudando a conservar as árvores, tá bom? Cuidar do meio ambiente, cultivar, isso é sustentabilidade. Na sustentabilidade tem três eixos muito importantes, que é a economia, a sociedade e a humanidade, tá certo? Então nós precisamos trabalhar em conjunto para que nós possamos ter um planeta sempre limpo, sempre bem cuidado, sempre bem conservado. Tá? Então isso tudo é sustentabilidade. A partir do momento que você recolhe o lixo e não joga na rua e coloca num determinado recipiente, que é a lixeira, você já está ajudando a manter a organização e a limpeza do ambiente, que nós chamamos de sustentabilidade. A partir do momento que você cultiva, conserva e preserva a natureza, também está contribuindo para a sustentabilidade do nosso planeta. Quando nós não queimamos, não desmatamos, isso é sustentabilidade. Muitas vezes a gente vê no jornal, no Jornal Nacional, que é o que mais nós assistimos, o desmatamento feito pelos madeireiros, que retiram grande parte da vegetação para vender a madeira. Isso é desmatamento. Em momento algum eles pensaram em quê? Em conservar e preservar a natureza. Isso não é sustentabilidade. Mas a partir do momento que você planta, cuida e preserva, isso sim, você está mantendo a sustentabilidade. Você está sendo consciente e tendo responsabilidade, em ajudar a cuidar da natureza. Então lá no livro, voltando lá no conteúdo do livro sobre a sustentabilidade, que está lá na página 272, nós vamos dar uma lidazinha no nosso conteúdo e aí eu vou dando exemplos para vocês. Nos dias atuais é comum ler e escrever, e escutar as pessoas conversando sobre a sustentabilidade. Eu perguntei logo no início para você sabe o que é sustentabilidade? Então, não esqueçam que sustentabilidade é tudo aquilo que você faz para preservar e conservar o meio ambiente, tá? O espaço, isso é sustentabilidade. Então, sustentabilidade está presente no cotidiano, ou seja, a sustentabilidade está presente no nosso dia a dia. Tudo que nós fazemos está ligado ali à sustentabilidade. E está no cotidiano das pessoas e no seu significado está relacionado à utilização consciente dos recursos naturais, de modo que estes podem também estar disponíveis para as futuras gerações. Quando o texto se refere, gente, a usar de forma consciente, é você retirar da natureza só aquilo que você vai precisar. O caso dos madeireiros. Os madeireiros, os garimpeiros e os fazendeiros, eles fazem grandes desmatamentos, na natureza, de uma proporção muito grande de área de que eles nem vão usar. Por exemplo, o madeireiro, ele tira muitas árvores, até árvores que não estavam preparadas e nem prontas para ser retiradas, nem comercializadas, eles retiram da natureza. Muitas vezes, eles nem levam para ser vendidas, eles largam, deixam lá na natureza mesmo. Aquela madeira vai apodrecer ali mesmo, cortada. Então, isso é uso inconsciente, ele não está usando de forma consciente as coisas, a natureza, o meio ambiente,
tá bom? Quando você usa, uma vez contei uma história para vocês, que eu conheci um sítio aqui na região do Alto Alegre, que o senhor, ele tem uma pequena fazenda, mas em momento algum ele desmatou para construir a fazendinha dele. Embaixo de toda a vegetação natural da natureza, ele plantou cacau, ele plantou café, o açaí, tem sua criaçãozinha pequena de gado, tem pequenos animais de pequenos portes. Então, ele sempre ajuda na sustentabilidade. Ele não precisou destruir a natureza para usufruir e nem para ganhar lucro em cima, né? Então, isso ele usou de forma consciente. Ele não precisou desmatar para ter as suas coisinhas. Voltando para o nosso livro, vocês observaram aqui a imagem do desmatamento, né? Houve desmatamento, mas também está vendo o que? Plantio. Aqui vocês estão vendo o desmatamento. A questão 1 é cultivo de plantas. Essas plantas provavelmente estão sendo cultivadas para serem colocadas no lugar daquelas que foram retiradas lá na natureza. Porque o certo é, eu preciso tirar uma árvore, mas no lugar dela eu preciso colocar outra, tá? Então, na primeira imagem, nós estamos vendo isso, plantios, cultivos de plantas. No segundo momento, ele foi plantado no local onde foi retirada uma planta mais velha, tá? E provavelmente, nessa imagem aqui, está mostrando a árvore que é utilizada para fazer o quê? Lápis de cor. Elas foram retiradas, as árvores mais velhas, mas né, que já estavam no ponto de ser retirada, elas foram tiradas, levadas para a fábrica para a produção dos lápis, mas no lugar foram plantadas mudas da mesma árvore. Então a vegetação não vai ficar sem árvores. Na segunda página vocês estão vendo o carregamento de madeira. Observem, aqui está sendo o carregamento de madeira, para onde ela está sendo levada e de que forma está sendo utilizada toda essa madeira. É como eu falei para vocês, gente. A sustentabilidade, nós temos que ter consciência daquilo que nós estamos fazendo, tá? Nós não podemos ser mais um para destruir o meio ambiente. E nós temos que ajudar tanto na limpeza quanto na conservação e preservação do meio ambiente. Porque no meio ambiente existem vidas, tá bom? Virem a página de vocês, lá para a página 274, a prática, o que quer dizer na prática sustentabilidade? Você sabe mais ou menos, depois de eu ter falado já um pouquinho sobre sustentabilidade, você sabe o que quer dizer na prática o que é sustentabilidade? Então vamos lá. A sustentabilidade na prática é eu manter sempre a natureza, é eu cuidar, é eu preservar tanto a natureza, as árvores, os rios, os animais, como eu cuidar e preservar também do espaço onde eu vivo. A limpeza, a organização, tá? Então isso tudo quer dizer sustentabilidade. Voltando lá para o nosso livro, podemos dizer que a sustentabilidade representa a exploração de recursos do planeta para atender às necessidades humanas, porém de forma a não prejudicar. Foi o que eu falei para vocês. Vamos utilizar de forma consciente. Eu vou tirar só aquilo que eu vou precisar. Nada mais do que isso, tá? Então, o menos possível nós temos que tirar, tá bom? O equilíbrio entre a natureza e a vida humana. Um exemplo de exploração sustentável do meio ambiente ocorre quando o extrativismo vegetal de castanha ou de outros recursos da floresta amazônica, feita por comunidades tradicionais, acontecem sem que se prejudiquem as plantas e efetuando o justo pagamento a essas comunidades. Por que se referiram à castanha? Porque elas são retiradas diretamente da floresta amazônica e são comunidades que já vivem ali, são comunidades que lutam pela preservação e a conservação dessas árvores. Eles usam o fruto que cai sem ser necessário cortar as árvores. Eles não precisam destruir para usar. Então é retirada a castanha do Pará, lá da floresta, sem derrubar as árvores.
Também, nós também podemos fazer da mesma forma com o açaí. O açaí ele vem da floresta, né? Retirado lá do açaí, que está localizado lá no meio da floresta, e não é necessário você derrubar o pé de açaí para tirar o fruto do açaí. Não. O cultivo do açaí e a preservação dele no meio da natureza é de forma bem sustentável. Eles plantam, mas não é necessário você derrubar para tirar o fruto, tá? Então isso nós chamamos de quê? De sustentabilidade. Eu não vou destruir para me favorecer, para favorecer a humanidade. Assim eu vou estar ajudando a sustentabilidade do meu planeta. Assim eu vou estar ajudando o meu planeta, tá? Nós sabemos a importância que tem as plantas para o ser vivo, para o ser humano. Então, um exemplo da exploração sustentável, né, que nós acabamos de falar. Promovendo a sustentabilidade, podemos garantir que as áreas exploradas atualmente, como as florestas, rios, solo e outros, continuarão a prover recursos de bem-estar econômico e social para as comunidades, que nelas viveram por muitas gerações, pois com uma exploração consciente, a capacidade e geração do meio ambiente será mantida. Ou seja, nós temos que usar de forma consciente tudo que tem na natureza. Para quê? Para que eu tenha os peixinhos no rio, para que eu possa, sempre que eu quiser ir à floresta tirar um fruto, eu ter esses frutos. Sempre que eu tiver a procura de ver um pássaro, eu encontrar esse pássaro, porque se a gente só destrói o meio ambiente, polui ou toca fogo, eu não vou estar ajudando, não vou estar contribuindo para o planeta. E nós precisamos ajudar na conservação do nosso planeta, manter as árvores, os animais, os rios sempre limpos e conservados, tá? Virem a página de vocês. No outro lado, gente, nós temos uma atividade do exercício de aplicação, que vem falando um pouquinho sobre a sustentabilidade. Mas antes de começar o nosso exercício de aplicação, eu vou deixar algumas imagens para vocês darem bem uma olhada sobre o que é sustentabilidade, tá bom? Meus amores, depois de vocês terem dado uma olhada nas imagens que eu deixei para vocês sobre sustentabilidade, nós vamos agora para o nosso exercício de aplicação. Agora que eu vou colocar, eu não tinha esquecido do exercício de aplicação, tá bom? Sempre vou colocar agora as páginas, sempre no final da nossa aula. Então a página do exercício de aplicação fica lá na página 175, tá bom? Na página 175, na primeira questão, com base no que você aprendeu, converse com os colegas e elaborem coletivamente o conceito de sustentabilidade. Nós terminamos de falar sobre o que era sustentabilidade. Então, nós vamos criar um conceito do que é sustentabilidade. O que vem a ser sustentabilidade? Sustentabilidade é a capacidade que nós temos de conservar e preservar o meio ambiente, tá? Não destruindo, não desmatando, não tocando fogo, tá? Então, o nosso conceito de sustentabilidade é esse. Na questão número 2, esse vocês vão ter que fazer em casa, porque aqui eu não tenho como eu fazer aqui com o jornal e vocês aí, tá bom, meus amores? Pesquisem jornais, revistas ou sites da internet, reportagens sobre sustentabilidade. Escolha uma que você considere interessante, traga para a sala de aula e compartilhe com os colegas o que você descobriu. Ou seja, você vai pesquisar na internet, revistas ou jornais, um assunto bem legal aquele que chama mais sua atenção, referente ao nosso tema, sustentabilidade. Tá? Aí você vai tirar aquele assunto e nos mostrar, compartilha no grupo, para que todos nós possamos assim trocar essa ideia, tá bom? Podem compartilhar no grupo essa atividade, vai ser bem legal. Virem a página de vocês,
Na questão número 3, qual foi o tema mais discutido nas notícias que você e seus colegas trouxeram? Depois que vocês encontrarem as informações que você escolheu lá no site, no jornal ou em revistas sobre sustentabilidade, qual foi a notícia que você e seus colegas escolheram aí, que foram mais discutidas? Qual foi o assunto mais discutido nessa reportagem? Tá? Também vocês podem estar compartilhando conosco, tá certo? Pra gente assim trocar ideias, trocar conhecimentos. E o exercício de aplicação está aqui na página 176, tá? Que é o exercício proposto. Este é o exercício que eu estarei deixando para vocês fazerem em casa, tá? E antes de concluir, eu quero deixar para vocês sustentabilidade. O que é sustentabilidade? É a capacidade de sustentação ou conservação de um processo ou sistema. A palavra sustentável deriva do latim sustentare e significa sustentar, apoiar, conservar e cuidar. Foi o que eu falei para vocês sobre nós preservarmos e cuidarmos do meio ambiente. O conceito de sustentabilidade aborda a maneira como se deve agir em relação à natureza. Então, como nós devemos agir, como nós devemos cuidar da natureza. Isso é muito importante, gente, todos nós cuidarmos e preservarmos o meio ambiente. Então, crianças, por hoje é só, nós vamos ficar por aqui e até nossa próxima aula, se Deus quiser.